assim, família, foi uma vida normal, muitas viagens para fora, eu morava com esse, morei a vida toda com eles, né? Então foi uma vida assim normal, vamos dizer assim, uma vida de pai e filho, de muita preocupação. Ele sempre foi muito preocupado em relação ao meu futuro. Como é que vocês se conheceram? Aconteceu porque ele era casado com a minha tia, com a minha, então eles eram casados. E aí um dia eles foram lá no sul e aí era dia da criança tal e eu vim para o Rio com eles, né, para passar o dia da criança aqui, né, para ficar esse tipo um final de semana. E aí houve aquela, né, aquela ligação, né, do Cid ter gostado de mim, e aí eu acabei ficando. Você tinha quantos E anos? eu tinha 14. Ah, tá. Você começou a conviver com Ah, ele quando você tinha Rodrigo, 14 anos. Aí você foi adotado com quantos anos? eu fui adotado com 20. Quando que de repente tudo mudou e ele virou para você, mandou um e-mail para você dizendo que queria te deserdar? Foi quando eu decidi viver um pouco da minha vida, vamos dizer assim, né? Que com 28 anos, assim, quando eu já estava com 28, eu conheci uma pessoa que foi o primeiro amor, assim, vamos dizer, da minha vida. E aí a gente tinha uma história muito parecida, né? Eu e essa pessoa. Então eu comuniquei a eles, assim, que eu queria viver um pouco da minha vida, sabe? Aquela coisa de ir no cinema, de ir na praia, fazer coisas assim que eu não costumava fazer, porque a minha vida era a dedicação 24 horas com o Cid, né? A gente fazia tudo juntos, o tempo inteiro. Então, a partir disso, as coisas começaram a mudar um pouco. Tipo assim, eu trabalhava com ele nas gravações da Bíblia desde então, né? E o restante do dia era jogando tênis. Então, a nossa vida era essa, né? Era jogar tênis e gravações da Bíblia. As gravações iam, às vezes, até de madrugada, Você não né? estudou? Você estudava? Isso aí foi um grande ponto que a gente sempre discordava muito nessa parte em relação aos estudos, né? Porque ele não achava legal eu ir estudar porque eu poderia estar me envolvendo com pessoas ruins ou com drogas ou com coisas assim. Então ele sempre dizia assim: ah, você não precisa disso, você está garantido sendo meu filho, você não precisa desse tipo de coisa, né? Então comigo você vai estar bem sempre. Você uma vez deu uma entrevista criticando o seu pai, o Cid Moreira. Você chegou a dizer que ele estava ultrapassado. Teve Uhum. uma briga trabalhista também entre vocês, né? Você acha que isso não pode ter magoado o seu pai? Na realidade, essa briga trabalhista nunca houve, né? Na realidade, saiu isso na mídia, mas não era uma briga trabalhista. E eu nunca fiz de dizer assim, que nem ele falou, né? Ou saiu, eu nem vi em qual lugar saiu, dele dizendo que ele não era tão famoso assim, e tal. Eu acho, não procede a informação, às vezes as pessoas colocam coisas mesmo que você não falou. Então, para mim, ele sempre foi assim um ídolo. Sempre tive muita admiração, né? Na realidade, por ele. Mas você está processando o Cid Moreira. Agora sim, por conta dessas coisas que ele veio falar em deserdar, e por conta também que é constrangedor para mim ser filho de uma pessoa que eu não sei o que dizer quando as pessoas perguntam. Para mim fica muito constrangedor quando alguém vem e pergunta: como é que está o seu pai? Porque a gente conhece muitas pessoas em comum, né, de todo esse tempo de vida e toda essa convivência. Então as pessoas chegam e perguntam: como é que seu pai está? Eu tenho que, sabe? Eu não sei o que dizer muitas das vezes. Se você puder falar, esse processo seu contra ele é por abandono afetivo? E a gente não pode, por exemplo, adotar ninguém adota uma pessoa e depois simplesmente a gente deixa isso de existir, ou então diz assim: não quero mais, eu vou eliminar isso da minha vida, sabe? Então, isso gera um trauma, vamos dizer assim, né? Tanto que eu passei um bom tempo da minha vida assim, precisando até de alguns medicamentos para me conseguir me estabilizar, vamos dizer assim, e conseguir ressurgir de novo, vamos dizer assim, depois de todo esse baque. Ô, Roger, olha só. Para mim, filho é filho, independentemente de ser adotado, de ser biológico. Mas assim, nesse caso, a gente vai ter que explicar aqui, eu vou ter que falar sobre isso. Você foi adotado e não tem uma boa relação com o Cid Moreira. Mas ele também tem um filho biológico que também não tem contato com o pai. O que você pode me falar sobre essa história? Hoje eu vendo essa situação de fora, né, eu sinto assim na pele o que o filho biológico dele passou com ele, né?
porque ele foi também renegado e excluído totalmente assim do convívio com as outras pessoas. Eu não entendo o porquê, né? Por que tanta raiva, vamos dizer assim, não sei se é raiva ou coisa desse filho também, né, que ele teve, mas o mesmo que aconteceu com ele, né, e aconteceu comigo. Ô, Roger, olha só, no e-mail, eu vi o e-mail que o Cid Moreira te manda, falando que queria te deserdar, que se arrependeu de ter te adotado, que foi um erro ter te adotado, e que ele teria te adotado por pressão a mulher dele na época, que era sua tia. Só que ele te adotou depois de ter se separado dela, não é isso? Que história é essa? Na época que essa adoção foi feita, que foi em 2001, ele já estava em relacionamento com a Fátima, que é a atual mulher dele, né? Inclusive, a revista Caras fez uma matéria que foi até quando foi divulgado isso, né, do herdeiro e tal, saiu uma matéria na revista Caras falando sobre o herdeiro, a gente jogando lá em Fortaleza, num torneio de tênis, e inclusive quem fez essa matéria, quem redigiu ela, quem foi, né, quem era freelance da revista Cara foi a própria Fátima, então ela que redigiu essa própria matéria. Então, isso já configura que ele não estava mais com a minha tia. Aliás, eles já estavam separados há muitos anos antes, porque eles tinham um documento de separação de corpos. Para a gente encerrar aqui, o que você quer do Cid Moreira daqui para frente? Eu quero mostrar para ele que ele está errado no que ele pensa, que a gente não pode simplesmente adotar uma pessoa e depois dizer por um capricho dele mesmo, dizer assim, não quero mais essa pessoa, né? Isso não é assim que funciona, né? Ficar dizendo para as pessoas que eu não sou filho dele, sendo que realmente eu sou, né, no documento, e é o que prova, né? Então eu tenho a certidão de nascimento, tem tudo, então eu sou filho dele. E é isso, eu não quero ser chamado também pela esposa dele, pela Fátima, de ficar dizendo que eu sou um corvo, que eu fico pedindo dinheiro para o Cid, sendo que eu nunca fiz uma coisa como essa, né? Eu espero até que ela prove, né, que ela mostre alguma prova que eu fico pedindo dinheiro, coisa assim para eles, né? Então, quando você fala isso para uma pessoa que não entende, não sabe da história, a pessoa pode até levar em conta e dizer assim, realmente, o rapaz é um corvo, está querendo se dar bem, ou coisas assim. Muito pelo contrário, na minha vida foi bem complicado se dar bem, porque quando eu resolvi, né, esse relacionamento que eu queria, né, e que eu entrei de cabeça no relacionamento, tudo me foi retirado, vamos dizer assim, né? Tudo me foi retirado, até o apartamento que eu morava, que foi me dado, foi retirado, sabe? O estúdio que ele fez para mim, que era uma coisa para o meu futuro, para mim ter um rendimento, para que eu não passasse trabalho na vida, foi alugado e vendido, sabe? Os trabalhos da Bíblia, fui demitido de todas as, vamos dizer, das empresas, porque tinham mais de uma empresa, né? Tinha o estúdio, tinha o salão de beleza, tinha uma outra empresa para a Globo. Então, eu fui desligado de tudo e foi sabe? Então, para mim, passou assim tudo de uma grande mentira, vamos dizer assim. E o que eu espero de tudo isso é respeito. Eu acho que seria isso dele, né? Respeito, pelo menos.